Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Jesus! Então, irmãos, na semana passada nós finalizamos capítulo 16 do livro de João, Evangelho de Jesus escrito por João, aonde no capítulo estudado nós vimos o alerta de Jesus, antecipando ali aos seus discípulos sobre as tribulações e as aflições, aquelas aflições futuras que eles sofreriam, que eles enfrentariam. Mas só que Jesus, quando ele morre, ressuscita, e ele diz que ele tem que ir para o céu, para o Pai, para enviar o Consolador. Então ele vai e envia o Consolador para auxiliar os discípulos e auxiliar todo cristão na sua vida diária. Então Jesus deixa claro que não os deixaria sozinhos, que enviaria o Consolador, o ajudador, o auxiliador, aquele que instruiria, que convenceria sobre o pecado, a justiça e o juízo, que ensinaria todas as coisas sobre Jesus. Então é nesse cenário que se desenvolve, continua o capítulo 17, aonde Jesus, ele traz ensinos reservado aos seus discípulos. Isso começou lá no capítulo 13, aonde Jesus, em um cenáculo, ele está ali com os seus discípulos em uma reunião realmente confidencial, um ensino realmente específico para eles, aonde ali ele lava os pés dos discípulos, onde ele traz o ensino de que o maior é que serve a todos, quem quiser ser o primeiro que seja o último. Ali naquele mesmo cenário ele ceia com os discípulos, aonde diante dele estava o traidor Judas, ao qual ele não deixa Judas fora de participar da ceia. Capítulo 14, ele fala sobre a vinda, sobre o Consolador, falando para os discípulos não se turbarem o coração, para eles crerem em Deus e também nele, em Jesus. Aí ele decorre o capítulo falando isso. João 15, ele fala sobre ele ser a videira verdadeira e o Pai o lavrador, onde ele fala que todo ramo que estando nele, e ele na pessoa, ele dá muito fruto. Então ele chega também depois do capítulo 15, ele fala de perseverança, de continuar. Fala no final do 15 que os discípulos seriam odiados como Jesus foi odiado. E é nesse cenário que se desenvolve o capítulo 16, onde no início ele diz que eles não deveriam se escandalizar quando enfrentassem, ou seja, não tropeçarem, porque eles seriam perseguidos. E isso muitas vezes era uma advertência para que a fé deles não fosse abalada, porque Jesus sabia que a decisão do coração deles já era por Cristo, mesmo com uma fé oscilante. Então ele entra agora no capítulo 17, aonde Jesus, ele ora. É nesse cenário que ele traz ali a oração sacerdotal, a oração realmente pela sua vida primeiramente, orando também pela obra que ele realizou, e depois ele ora pelos seus discípulos. Então, dito isso, nós vamos lá. Eu quero trazer como tema da palavra dessa noite: Jesus orou por nós. Em João 17, é conhecida como a oração do sumo sacerdote, como eu já citei. Jesus ora a Deus Pai em nome de seus discípulos. Eu não comecei a ler ainda. Ele fala da sua inevitável partida e pede ao Pai proteção, unidade e santificação para os seus seguidores. Jesus ora pela unidade deles, enfatizando que eles estão no mundo, mas não são do mundo. Ele também ora pelos futuros crentes, ou seja, por mim e por você.
desejando que nós também possamos estar unidos com Deus. Então esse capítulo, ele demonstra uma oração profunda, íntima e teológica, onde Jesus ele expressa o seu amor e o seu cuidado pelos seus discípulos, confiando-os aos cuidados do Pai, aonde ele ressalta a importância de mais de um versículo sobre a unidade entre os crentes e também da obra santificadora de Deus em suas vidas. Então agora nós vamos ao texto. João 17, versos 1 diz assim: depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o teu Filho te glorifique. Nos capítulos anteriores, nós vemos Jesus quando estava em um casamento em Caná da Galileia, no capítulo 2 de João. Nós vemos que Jesus estava lá e o vinho falta, acaba o vinho. Maria vem até ele e diz: olha, filho, Jesus, o vinho acabou. Ele olha para Maria e diz aquela frase, realmente, que às vezes uns pensam ser falta de educação, mas não é, era uma forma respeitosa, porque quando se referia, chamando uma mulher de mulher, era respeito, reconhecendo. Então Jesus olha para ela e diz: que tenho eu contigo, mulher? Não é chegada a minha hora. Passado aquele capítulo, acontecem outras situações, aonde os discípulos ficam com medo, achando que Jesus naquele momento seria preso. Jesus fala: não é chegada a minha hora. Então por vezes Jesus declara essa frase, só que aqui ele diz, olhou para o céu e ora ao Pai e diz: Pai, chegou a hora. A primeira parte da oração de Jesus, ela é uma intercessão por si mesmo. Jesus levanta os seus olhos aos céus e diz: é chegada a hora. E que hora é essa? O que significa isso? Era chegado a hora, era chegado o tempo do sofrimento, mas também da glorificação de Cristo. Jesus ele demonstra aqui a sua dependência ao Pai. Ele pede capacitação para concluir o propósito que o Pai tinha determinado para que ele realmente efetuasse. Ou seja, conceder a cada um de nós a salvação pela sua morte na cruz. Aí ele continua, no versículos 2 e 3, ele diz assim: pois lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. Esta é a vida eterna, que te conheçam, olha só, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviastes. Conhecer ao Senhor. Conhecer ao Senhor não se restringe apenas ao conhecimento intelectual, mas envolve viver em plena comunhão com Ele. Ou seja, é ter intimidade e relacionamento. Por que Jesus está falando isso? Porque os judeus, eles não conheciam Deus. Como assim? Como assim, pastor? Como que eles não conheciam a Deus? Se eles liam a Torá, se eles tinham toda a informação de quem era Deus, dos seus milagres, dos seus feitos. Ou seja, embora eles soubessem muito e muito a respeito dele, havia uma grande diferença. É que nem hoje nós, quando olhamos para aqueles que fazem sucesso hoje, aqueles que têm um fã-clube,
onde muitas vezes, vamos botar um jogador de futebol famoso. Esse jogador, ele tem não sei quantos mil fãs. E o que os fãs sabem? Eles têm informações a respeito do seu ídolo. Eles sabem a cor que esse ídolo gosta. Eles sabem a comida que esse ídolo gosta. Eles sabem o que esse ídolo possui de propriedades, de bens. Muitas vezes sabem até as namoradas que esses homens ou essas mulheres têm. Então eles têm muita informação. Só que existe uma diferença entre um fã e um amigo. O fã, ele tem as informações, mas ele não tem a convivência. O fã, ele tem todas as informações necessárias para que ele possa venerá-lo, muitas vezes exaltar, muitas vezes ser alguém que, muitas vezes uma idolatria tremenda. Mas a diferença está quando um amigo é aquele que muitas vezes anda ao lado, é aquele que conhece as suas dores, é aquele que realmente vivencia as suas escolhas de uma cor, ou até mesmo de uma comida, que muitas vezes esse amigo até mesmo pode fazer a comida para esse homem, para essa mulher. Então olhe como é diferente eu ter informação e eu ter realmente uma amizade. Eu saber informações sobre a pessoa, mas me faz diferente quando eu sou realmente amigo dela, e eu posso realmente ver, presenciar, conviver com essas situações, que somente são informações para outra pessoa. Então este é o ensino desse versículo, e de todo o Evangelho, que o conhecimento de Deus é que produz a vida eterna. E esse conhecimento que produz a vida eterna, ele só vem mediante o conhecimento de uma pessoa, chamada Jesus Cristo. Só vem através de uma pessoa, da pessoa do Filho. Então, uma vez que o Filho e o Pai são um, o conhecimento também é um. Quem conhece o Pai, conhece o Filho. Ou quem conhece o Filho, conhece o Pai. Só que o conhecimento de Deus, ele implica no conhecimento dos seus caminhos, da sua vontade, dos seus desejos, do seu plano de salvação, do pecado. Então, Jesus Cristo, ele é o plano de Deus. Ele é o plano de Deus que venceu o pecado, que venceu a morte. Jesus Cristo. Aí ele continua no versículo 4 e o 5. Olha só, é Jesus orando, é Jesus dizendo: eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. A palavra, ela é clara, quando ela mostra que Jesus desceu dos céus, veio à terra, abrindo mão de toda a sua glória. Ele abre mão de tudo aquilo que era por direito, para que ele viesse à terra viver como homem, e pudesse, através da sua vida como homem, ser tentado em tudo, mas não pecar, e chegar até a morte de cruz, ao qual ele venceu o pecado e a morte, e ressuscitou, para que ele pudesse trazer vida a todo aquele que crê no seu nome. Olha o que diz Filipenses capítulo 2, abre comigo ali por favor, Filipenses capítulo 2, versos 5 ao 11. Capítulo 2, versos 5 ao 11, preste atenção comigo aqui. Olha o que diz: seja a atitude de vocês
a mesma de quem? De Jesus Cristo, ou de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se. Olha o que fala o 7. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Como assim? Semelhante nas suas lutas, adversidades, dificuldades. Jesus era carne como eu e você. Aí ele diz no 8: e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Essa era a glória que Jesus estava pedindo, a de estar nos céus junto ao Pai, a glória de ter um nome sobre todo nome, a glória da pré-existência, aonde Ele não foi criado, Ele sempre existiu, Ele tudo criou, Ele tudo formou para o seu louvor. Jesus estava dizendo ao Pai: eu quero novamente essa glória de estar ao teu lado, junto a ti. Aí o versículo 6 e o 7 e o 8 diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti, e creram que me enviaste. Fazia parte da obra do Filho na terra, o de tornar o Pai conhecido dos discípulos. E foi isso que Jesus fez. Durante 3 anos e meio ele separa aqueles homens, caminha ao lado deles, ensinando-os de forma visível quem era o Pai, revelando através da sua vida o caráter, o poder e o amor do Pai. O próprio Deus encarnado, o próprio amor personificado estava diante deles. Era Cristo, era Jesus. Eles conviveram. Nele estava a vida, e a vida estava à luz dos homens. Aleluia! Mesmo que ainda aqui os discípulos ainda eram oscilantes na sua fé, a palavra estava guardada, mesmo assim, ainda em seus corações, para que futuramente eles, com o auxílio do Espírito Santo, lembrassem de tudo o que o Senhor havia ensinado. Aí ele entra no versículo 9, ele diz assim: eu rogo por eles, eu não estou rogando pelo mundo, olha bem, eu estou rogando pelos meus discípulos, eu não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste, pois são teus. Ei, deixa eu falar uma coisa, olha a importância. Jesus orou por os discípulos, orou por eles para que eles não desfalecessem, pois por meio deles, Deus iria alcançar o mundo, depois de Jesus, quando Jesus ascendesse aos céus. Aí ele continua, no versículo 10 e 11 ele diz: tudo que tenho é teu, e tudo que tens é meu, e eu tenho sido glorificado por meio deles. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome,
o nome que me deste, aleluia, para que sejam um, assim como somos um. Primeiro, a palavra diz que ele ora por proteção. Aqui Jesus começa agora a interceder pelos discípulos. Essa oração por proteção, ela garantiu que eles não tivessem, ou melhor, isso não garantiu que eles não tivessem dificuldades, e nem muito menos que eles viessem até mesmo a morrer. Essa oração não evitou isso. Essa oração, ela protegeu a fé deles, a fé dos discípulos, para resistirem até o final. Primeira coisa que ele ora, por isso, por proteção. Segundo, ele ora por unidade. Então, desde o surgimento da igreja, ali no livro de Atos, onde começa os primeiros passos da igreja, a igreja que realmente foi gerada de uma forma genuína, uma igreja que ficou, antes mesmo de ser revestida do Espírito Santo, ali, confinada em um cenáculo, orando, buscando, esperando ser revestido do alto, do poder. E aqui ele diz que nós vemos o surgimento dessa igreja, e aqui não vemos mais os discípulos debatendo em qual deles seria o maior. A partir do nascimento da igreja, quando eles entendem o que Deus tinha para a vida de cada um, que Deus usava quem Ele queria, da forma que Ele queria, manifestava os seus dons, eles não mais agora se preocupavam em o que o outro faz, é mais importante, o outro tem mais a presença, é mais querido, é mais amado. Eles não se preocupavam mais com isso. E todas as vezes que a Bíblia relata aonde eles tiveram desavenças, ou até mesmo discordâncias, vemos que o que? A unidade prevaleceu. E muitas vezes não é o problema de pensar diferente, o problema é muitas vezes a raiz de orgulho que está no nosso coração. A raiz de muitas vezes uma soberba enrustida, que ainda naquele tempo ainda tinha no coração dos discípulos, que ao nascer da igreja, revestidos do Espírito Santo, aonde o Espírito Santo agora trata o coração deles, e eles vivem em unidade. Então Jesus ora por isso, e essa unidade realmente acontece no livro de Atos. Nós vemos a igreja realmente unida em um mesmo propósito. Nós vemos a igreja agindo em poder, em glória. Uma igreja que naquela época a maioria da população era cristã, impactou a sociedade. Os discípulos andavam na rua, Jesus ia curando as vidas. Havia entre eles coisas em comum. Eles viviam em comunidade, e isso expressava a unidade verdadeira. Versículo 12: enquanto estava com eles, eu os protegi, e guardei pelo nome, e os guardei pelo nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, a não ser aquele que estava destinado à perdição, para que se cumprisse a Escritura. Está falando aqui de Judas Iscariotes. Versículo 13: agora vou para ti, mas digo estas coisas enquanto ainda estou no mundo, para que eles tenham a plenitude da minha alegria. Jesus estava à beira da morte, mas havia nele a plenitude da alegria. Por quê? Por quê? Porque a sua alegria não estava em fazer a sua vontade. A sua alegria não estava, muito menos ainda, baseado nas coisas externas, por elas estarem
tudo dando certo ou tudo bem, mas estava fundamentada na consolidação do seu propósito. A alegria estava realmente fundamentada na consolidação do seu propósito. Aí ele continua no 14 ao 17. Ele diz assim: dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Eu não rogo que os tires do mundo, mas que os protejas do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ao receberem a palavra, os discípulos, eles passaram a serem odiados pelo mundo. Note que Jesus, ele não ora para o Pai tirá-los do mundo. Sabe aquele problema que muitas vezes a gente ora para que Deus tire o problema? Muitas vezes Deus não vai tirar o problema. Ele nos dá realmente força para enfrentar o problema. Jesus, ele não ora para tirar os discípulos do mundo, ou seja, aonde eles teriam o quê? Aflições. Mas ele ora para quê? Para que Deus proteja eles do maligno. Proteger do maligno é proteger das mentiras, é proteger das ciladas, das astúcias, é proteger dos dardos inflamados do maligno, dardos que tentam muitas vezes atingir a nossa fé, fazendo-nos esmorecer e desacreditar em quem Ele é, das mentiras que o Satanás vem e tenta colocar na nossa mente, na mente dos discípulos, que realmente muitas vezes elas viram sofismas, estão concretadas na nossa mente, na mente de muitas pessoas. Só que Jesus orou para que essas pessoas, para que os discípulos se mantivessem. E aqui diz também que ele ora para que o Pai os santifique. Santifique-os através da palavra. Não há como ser alguém santo, não há como ser alguém separado, sem ter a mente renovada pela verdade. O que me choca é isso, que muitos de nós querem abandonar o pecado, muitos de nós querem abandonar a vida, muitas vezes que desagrada a Deus, mas o que fazem para isso? Não há como alguém ser separado para Deus, sem ter a sua mente renovada. Sabe por quê, irmãos? Porque a verdade, ela não me permite entrar na forma desse mundo. Por que muitos de nós não se saciam com as coisas de Deus? Por que muitas vezes muitos de nós não param na música, muitas vezes num louvor, e tentam escutar outras coisas? Por que escutam outras músicas? Porque realmente não estão nutridos. Porque muitos de nós, muitas vezes não estão satisfeitos em viver só para o Senhor, e vivem atrelados em uma vida dupla. Porque muitos de nós aceitam as coisas que o mundo está dizendo que é verdade, e que é o certo, e aceitam de forma natural, porque estão na forma desse mundo, estão longe da verdade, não estão tendo a verdade imutável e absoluta como seu norte, como seu prumo, como a sua direção de escolhas. Jesus, ele não deixou a tarefa para os discípulos santificarem a si mesmos.
Não há como eu e você, não há como os discípulos santificarem a si mesmos. Agora ele orou pedindo ao Pai pela santificação deles. Esse processo, como também o processo de proteção, ele não é deixado apenas para nós. Ou seja, eu também preciso escolher me santificar, mas em quem? Na força e no poder e na santidade de Cristo. Então, não é deixado apenas para nós, é uma obra de Deus em nós e através de nós. É uma participação onde Ele praticamente faz tudo e nós fizemos muito pouco. E muitas vezes o nosso pouco, nós negligenciamos e erramos. Aí ele vai no 18 e o 19 e ele diz assim: assim como me enviastes ao mundo, eu os enviei ao mundo. Em favor deles eu me santifico, para que também eles sejam santificados pela verdade. Eu me santifico. Jesus está expressando o quê? A sua dedicação total à vontade do Pai e ao seu propósito de salvação. Então, o objetivo de tudo isso era que os seus seguidores, eles também sejam separados da mesma forma que Jesus se separou para Deus e venham a viver em santidade através da palavra. Deixa eu falar uma coisa: Jesus se mostrou santo para que eu e você também sejamos. Era isso que ele estava falando. Eu me santifico por eles. Ah, mas pastor, Jesus está orando aqui pelos discípulos, não é por nós. Então espera mais um pouquinho que você vai ver. Em outras palavras, Jesus se consagra totalmente, sendo puro, sendo alguém separado para o serviço a Deus, para que os seus discípulos, eles pudessem experimentar a mesma separação do pecado e viverem a santidade. É possível. Versículo 20, ele diz: agora, para você que pensou, mas ele está orando somente pelos discípulos. Vamos lá então. Minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles, leia comigo, vamos ler junto. A minha oração, vamos ler junto. A minha oração não é apenas por eles, peço também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Eu e você, eles foram responsáveis por essa mensagem ser proclamada no tempo deles e vindo até os nossos dias. Então, nós somos aqueles que creem em Jesus por meio da mensagem dos apóstolos. Jesus orou por seus 11 discípulos, mas ele também tinha o coração e a visão de orar para além deles. Ele orou por aqueles que viriam para a fé pelo testemunho desses discípulos. Ou seja, ele orou por nós. Tem como dar errado? A oração de Jesus, ela não pode dar errado. Ela não falha. Você é um salvo, você é alguém que realmente está na verdade, é por você que ele orou. E você vai prevalecer, você vai avançar, você vai se levantar, você vai realmente passar pelas adversidades. Você é um salvo? Você é alguém que realmente entregou sua vida para Jesus? Jesus realmente encontrou você? Realmente você é alguém que testemunha de Cristo? Você é alguém que realmente vive uma vida santa? Uma vida que luta contra a sua carne? No versículo 21 ele diz: para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti,
que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Jesus realizou muitos milagres. Isso não foi o bastante para convencer aquela geração incrédula. Os discípulos operaram tantos milagres e muitos não creram. Mas Jesus fala que as pessoas conhecerão a glória de Deus pela unidade. A unidade vai revelar a glória do Senhor, a unidade de cada um de nós, uns com os outros. É como se Jesus orasse com isso em mente, como se ele estivesse orando assim: Pai, eu tenho orado pela unidade dos discípulos que tu me deste. Contudo, eles são todos galileus, dessa época e também deste lugar. Haverá incontáveis outros que também se tornarão discípulos, e eles virão de todas as nações, todas as línguas, todas as culturas, todas as classes, todos os status, todas as idades, através do resto da história. Pai, faça deles um. Irmão, isso aí tem que bradar no nosso coração. A oração de que nós sejamos um, com todo aquele que confessa a Cristo, com todo aquele que é filho de Deus, nós somos um. Por isso que o cristão, ele nunca está sozinho aonde ele estiver. Se você viajar para um lugar, Deus vai colocar pessoas, vai colocar os teus irmãos na fé ao teu lado, para estender a mão, para te ajudar, para ser igreja junto contigo. Por isso que eu e você devemos ser fiéis à verdade sempre. Nós não devemos ser contenciosos. Nós devemos nos separar daqueles que muitas vezes fazem isso. E esses contenciosos fazem eu e você muitas vezes nos separarmos daqueles que são membros vivos do único e indivisível corpo de Cristo. Quantos muitas vezes querem fazer divisão, contendas, facções, grupos, fazendo com que nós muitas vezes nos separemos desses que são realmente membros vivos desse corpo único e indivisível de Cristo Jesus. Devemos promover a unidade na igreja, irmãos, e não criarmos novas divisões. Era isso que ele estava dizendo, orando pela unidade, pedindo ao Pai para que outros viessem com esse mesmo entendimento, que mantivessem essa mesma postura de cultivar o amor pela verdade, mas de igual forma o amor pelo irmão. Não só amar a verdade, mas está certo, eu estou certo, e não ama, e não demonstra amor na sua repreensão, na sua forma de falar, na sua forma de tratar, está tropeçando, porque a verdade não sou eu, não é você, a verdade é Cristo Jesus, aquele que é gentil, aquele que é humilde, aquele que ama de uma forma incondicional, aquele que ama as pessoas, que aborrece a si mesmo, o pecado o aborrece, mas a pessoa ele ama. Então não adianta cultivar somente a verdade, devemos cultivar de igual forma o amor pelos irmãos. Versículos 22 e 23. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste.
Qual é a glória que Jesus está mencionando aqui? A glória que Jesus menciona é a revelação do amor e da verdade de Deus, que Ele compartilhou com seus seguidores e que os capacita a serem um em propósito e amor, e dessa forma refletir a unidade divina. Essa unidade é um testemunho para o mundo da missão de Jesus e do amor de Deus por seus discípulos. Por isso que irmãos de outras comunidades que realmente professam e realmente Cristo é o centro, eles também são nossos irmãos. Jesus, ele não fechou um monopólio com igreja alguma, com placa alguma. Por isso que quando vemos outros irmãos, chama de irmão. Tem denominações que ensinam que quando uma pessoa não é daquele, muitas vezes daquele lugar, não chama de irmão. Quantos lugares muitos de nós saíram por pararem de frequentar aquele lugar, hoje não são mais nem vistos como irmãos, não são mais nem vistos como alguém que realmente era um amigo. Muitos naquele tempo que congregavam junto se tratavam como amigos mais chegados que irmãos. Será que isso foi verdade? Ou será que isso está sendo uma religiosidade dentro dos corações, onde muitas vezes estão fundamentados em uma placa, em um sistema de regras, e não estão baseados em um cristianismo que mostra que Cristo tem um corpo, que é a igreja. É inacreditável, irmãos. Nos nossos dias nós vivemos coisas como essas, onde você compartilha um vídeo, onde você compartilha uma frase, uma postagem. Esses irmãos, eles veem as postagens, eles assistem, mas não curtem. Mas não curtem porque não gostaram, não curtem porque realmente você foi excluído do rol de membros da sua comunidade. Você não faz mais parte daquele lugar. Deixa eu falar uma coisa, isso não tem nada a ver com Jesus. Essa forma de trato, essa forma de condução de um ministério está muito mais para uma seita religiosa do que propriamente uma igreja. Onde muitas vezes as pessoas que saem, é melhor que elas estivessem desviadas do mundo do que estivessem numa outra comunidade. É triste, mas é real e é verdadeiro. Muitas vezes fica ferida, brava, porque a outra pessoa vai congregar numa outra comunidade, prefere que a pessoa estivesse nos braços do capeta, estivesse ali de mãos dadas com o chifrudo, do que estivesse realmente em uma comunidade de fé. É inadmissível isso. Aqui nesse lugar nós oramos e nós incentivamos a unidade com pessoas daqui, com pessoas de outros lugares, porque senão nós vamos ser outro bicho esquisito também. E a minha palavra diz que Cristo tem um corpo e o cordeiro é muito grande para alimentar só esse pedacinho aqui. Ele alimenta muitos. Por isso que precisa chamar mais pessoas, irmãos. Jesus diz nesse versículo, ele diz: "Dei-lhes a glória que me deste", pedindo ao Pai: "Dei-lhes a glória que me deste", ou seja, se refere à revelação da natureza divina de Jesus, compartilhada com seus discípulos por meio do Espírito Santo. Essa revelação os une a Cristo e também uns aos outros, criando uma comunidade de fé semelhante à unidade entre o Pai e o Filho.
Por isso que aquele que realmente é de Cristo, ele tem paz com Deus e paz com os homens, irmãos. Aquele que realmente é um nascido de Deus, ele tem paz, ele vive em paz. Versículo 24: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou, e vejam a minha glória, a glória que me deste porque me amastes antes da criação do mundo. Jesus ainda não estava no céu, ainda assim, ele expressou um desejo. Olha como é ser amado por Cristo. Jesus quer que eu e você estejamos junto dele. Lá naquele momento ele dizia: eu quero que eles estejam aqui comigo. Em certo sentido, eu e você, nós somos chamados a fazer o mesmo, entendendo que estamos sentados com Jesus em lugares celestiais. Mesmo enquanto permanecemos na terra, nós estamos assentados com Cristo. Efésios 1:3 e Efésios 2:6 fala sobre isso. Um desejo ardente. Versículo 25 diz: Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço, e esses sabem que me enviaste. Olha o que ele fala: Pai justo. Jesus estava para ir para a cruz e passar pela situação inteira da sua paixão. E tudo isso foi planejado e enviado por Deus Pai. Contudo, Jesus, cheio de amor e honra por Deus Pai, gritou ao concluir essa oração, dizendo: Pai justo. O que isso ensina para mim e para ti? Quantas vezes eu e você, nas nossas meninices, nos nossos anãozinhos, os anãozinhos que a gente enfrenta, que nem é gigante, aqueles desafios, aquelas dificuldades pequenas, aquelas dores que às vezes estamos sentindo, muitas vezes aquela escassez de algo que estamos precisando, muitas vezes nós nos colocamos como alguém que não consegue ser como Jesus, que diz: Pai justo. Porque eu não mereço. Ei, eu e você merecemos muito mais do que isso. É esse evangelho que eu e você, quando dizemos que servimos a Cristo Jesus, precisamos entender. Está dando tudo errado, Deus está sendo alguém que não está sendo justo. Não, de forma alguma. Ele é sempre justo, Ele é sempre verdade. Só que Jesus entendia que a sua dor, a dor presente, que ela seria sentida, ela não diminuiria a justiça do Pai. O Pai é justo em todo o tempo, mesmo que muitas vezes para mim e para você esteja doendo. Mesmo que aos nossos olhos a gente olhe para o mundo e diga: mas por que acontece isso? Por que Deus permite acontecer isso? Tenha no seu DNA, tenha no seu coração que Deus, Ele é justo sempre. Mas por que acontece isso? Por que nascem desse jeito? Por quê? Pare, eu e você precisamos parar de dizer por quê, mas sim para quê. Qual o propósito disso? Para que Deus permitiu isso? Por que aconteceu isso? Quantas e quantas vezes eu, na minha caminhada,
quando eu estava em situações difíceis, eu me achei injustiçado. Até um dia que eu me deparei realmente com a verdade, e conheci Cristo do jeito que Ele é. Porque muitas vezes nós conhecemos o Cristo Papai Noel, nós conhecemos o Cristo bombeiro, apagador de incêndio. Só que muitas vezes esquecemos que o Cristo, realmente o Jesus Cristo, não é nenhum desses dois. Jesus Cristo é o Filho de Deus. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da minha vida e da tua. E se Ele é Senhor, Ele faz o que Ele quer, e Ele é justo em tudo quanto Ele fizer. E isso é fé, e isso é certeza. Agora, é fácil? Não. Muitas vezes a nossa fé pode oscilar, pode, mas nós temos que pedir ao Espírito Santo que me lembre dessa verdade, que me faça permanecer e prevalecer nessa verdade, que mesmo que tudo diga não, a voz do Senhor, ela me encoraja a prosseguir. É Ele que me mantém de pé, é Ele que é a minha força quando eu estou fraco, é Ele que é o meu ânimo quando eu não tenho ânimo algum, estou desanimado. É Ele que é a esperança da vida eterna, é Ele que é a esperança de dias melhores. Aleluia! Oh glória! Versículo 26, e vamos finalizar. Jesus dizendo: eu os fiz conhecer o teu nome, e continuarei a fazê-lo. Ou seja, não é porque eu vou para a cruz, não é porque eu vou lá para morrer agora, eu vou ter o meu sofrimento, eu continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles, e eu neles esteja. Jesus recebeu o amor do Pai, do Deus Pai, e esse relacionamento de amor foi a força e sustento da sua vida. Aqui, concluindo a sua grande oração, Jesus orou para que o mesmo amor, que foi sua força e sustento, enchesse seus discípulos. A quem? Tanto aqueles mais próximos, quanto aos mais distantes, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles. Isso está falando sobre o lugar essencial do amor na vida e comunidade cristã. Jesus achava isso tão importante que Ele especificamente orou por amor, quando Ele poderia ter orado por muitas outras coisas. Ele orou por amor. Agora experimente na tua vida. Tire o amor da alegria, e você terá apenas o hedonismo. O que significa isso? Tire o amor da alegria, e você terá apenas a busca pelo prazer, sendo o prazer o único propósito da sua vida. Tire o amor da santidade, e você terá a justiça própria. Tire o amor da verdade, e você terá uma profunda arrogância. Tire o amor da missão, e você terá a conquista. Tire o amor da unidade, e você terá a intolerância. Conclusão. João 17 é um capítulo central para a compreensão do amor e da missão de Jesus. A oração de Jesus demonstra sua preocupação com a unidade da igreja e com o crescimento espiritual dos seus discípulos, buscando que eles sejam protegidos, santificados e cheios do conhecimento de Deus. O capítulo nos desafia a buscar a unidade e viver em santidade, reconhecendo que o conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é essencial para a vida eterna.
Amém. Vamos ficar de pé.